E aí, pessoal? Hoje a gente vai trabalhar com um conceito muito importante em análise de circuitos elétricos, que é a associação de resistências. A associação de resistências, ela simplifica a análise de circuitos resistivos complexos. E aqui a gente tem uma imagem de um circuito que representa a ponte de Wheatstone, que é um exemplo ilustrativo de como é importante a gente conseguir trabalhar com associações em série e em paralelo de resistências para simplificar a análise de um circuito. A primeira associação que a gente pode fazer é a associação de resistências em série. Se a gente tem um circuito com vários elementos em série, várias resistências em série, a gente encontra a resistência equivalente a partir da soma de todas as resistências que estão em série em um circuito. Ou seja, todas essas resistências vão ter a mesma corrente circulando. Então, a resistência equivalente é R1 mais R2, etc., até Rn, e pode ser representada pela equação 1, que é o somatório de todas as resistências Rn de 1 até N maiúsculo. Uma outra forma de se associar resistências é em circuitos em paralelo. Então, quando a gente tem resistências associadas em paralelo, a gente consegue encontrar uma resistência equivalente, e essas resistências em paralelo são aquelas que possuem a mesma tensão entre os seus terminais. A expressão para calcular a resistência equivalente é mostrada aqui na equação 2 a partir da equação indicada aqui pela seta. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual à soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, etc., até 1 sobre Rn. Ou seja, enquanto as resistências em série são encontradas a sua associação pela soma das suas resistências individuais, 1 sobre a resistência equivalente em paralelo é a soma dos inversos de cada uma das resistências individuais. A gente tem dois casos particulares para resistência em paralelo, que é quando N é igual a 2 e se todas as resistências forem iguais. Se N for igual a 2, substituindo R1 e R2 lá na equação 2, a gente encontra a equação número 3, conhecida popularmente como produto dividido pela soma das resistências. Então, se a gente tiver um circuito com várias resistências, a gente pode ir associando essas resistências duas a duas até chegar na resistência equivalente total. Por fim, se R1 é igual a R2, etc., até Rn, se a gente tem um circuito com todas as resistências idênticas, 1 sobre R equivalente vai ser igual à soma de todos os inversos, 1 sobre Rn mais 1 sobre Rn, n vezes. Então, a nossa resistência equivalente vai ser Rn dividido pelo número total de resistências idênticas que estão em paralelo. Vamos resolver esse exemplo para fixar aqui esses conceitos. A gente tem um circuito com 4 resistências, 3 delas em paralelo, e essas 3 em paralelo vão me gerar uma resistência equivalente que vai estar em série com uma resistência de 1,6 ohms. Então, o que a gente pode fazer aqui? Poderíamos usar a equação número 2 e encontrar a resistência equivalente para todas essas 3 resistências que estão em paralelo. Mas, para ilustrar as propriedades de quando a gente tem aquelas especificidades, N igual a 2 e R1 igual a R2, etc., até Rn, a gente vai trabalhar usando as equações 3 e 4. Então, primeiro a gente vai trabalhar com essas duas resistências. Então, pela equação número 4, o que a gente tem? A resistência equivalente é igual a Rn sobre N. Como N é igual a 2, aqui a gente tem 8 ohms dividido por 2, 4 ohms. Agora eu vou encontrar a resistência equivalente de 6 ohms com a resistência equivalente da associação em paralelo das duas resistências de 8 ohms. Então, pela equação 3, o que a gente tem? Rec' vai ser igual ao produto pela soma. Então, 6 vezes 4 ohms dividido por 6
mais 4 ohms. Então a gente tem 24 dividido por, aqui é 10, ou seja, 2,4 ohms. Finalmente, todas essas resistências em paralelo aqui, elas têm uma resistência equivalente de 2,4 ohms. Então a resistência total, ou a resistência equivalente, duas linhas, é associação em série, 1,6 ou seja, R1, 1,6 mais 2,4, 4 ohms. Esse é o nosso valor da resistência equivalente total. Bom, espero que esse conceito esteja bem trabalhado e a gente volta na próxima aula falando mais sobre outros temas importantes para análise de circuitos. Obrigado.